E o que ele faz é voltar para a Alemanha, mesmo sabendo que ele corria risco. Ele volta para a Alemanha, ele se une a um grupo de resistência, e nesse grupo de resistência eles criam um plano para matar o Hitler. Só que quando eles vão dar prosseguimento ao plano, o partido lá fica sabendo, Hitler fica sabendo, e todos eles são presos, e então o Dietrich Bonhoeffer é enforcado junto com todos os caras que tinham se levantado para tentar matar o Hitler. Que pena que ele não conseguiu, né? Então, ele morre com 42 anos, ele morre enforcado. Relatos da biografia dele dizem que o algoz, né, que ia enforcá-lo, diz que ele nunca tinha visto um condenado à morte com um semblante tão sereno assim, com tanta paz, né? Então a gente vai entrar num estudo de um pastor luterano que se levanta contra Hitler ao ponto de armar uma emboscada para tentar matá-lo. Então é um cara que vive todo um momento conturbado da história. Eu admiro. Não sei se alguém não sei se alguém vai reclamar dele e querer dizer que crente não pode matar ninguém, né? Que a gente é pela vida e não pela morte, mas eu admiro. E nesse livrinho pequenininho aqui, ele fala coisas extraordinárias. Esse aqui é um tipo do livro que é para a gente ler todo ano, sabe? Começa o ano assim, vou ler o Vida em Comunhão. E como nós somos uma igreja comunitária, a gente acredita no evangelho comunitário, eu amo a igreja, acredito na igreja, tanto a igreja mística quanto a igreja local, eu acho que o corpo de Cristo, né? Acredito que o evangelho não é uma religião de individualidades, o evangelho, ele se constrói dentro da comunidade, somos um corpo, né? Então, eu acho que esse livro é bem bacana. Ah, isso posto, deixa eu ver o que acontece aqui, se eu consigo passar alguma coisa para vocês. Apresentar agora uma janela. Espera só um pouquinho, gente. Eu preciso entrar aqui de novo. A vida dos idosos em meio à tecnologia é sempre muito difícil, irmãos, porque ela sempre apresenta desafios gigantescos. Mas vamos lá, agora vai. Tá indo. Acho que isso não vai mudar nunca. Não vou conseguir melhorar nunca. Aqui, compartilhar. Apareceu aí, né, gente? Apareceu. Acho que sim. Ó, sim. Então tá bom. Vamos lá, Isa, o nosso livro. Eu falo Dietrich. Não sei como é que lê isso em espanhol, em alemão. Se tiver algum descendente de alemão que saiba ler isso aí, eu falo Dietrich Bonhoeffer. Né? Vida em Comunhão. Essa capinha é a do livrinho que a Angélica tem, da editora Mundo Cristão. A que eu mostrei para vocês, é a que eu tenho, é da editora Sinodal, esse aqui. E você encontra os dois para vender. Não sei como é que funciona isso aí, mas você encontra os dois para vender. Então, tudo que eu falar hoje, a gente vai refalar semana que vem.
A ideia é que vocês façam a leitura e vocês voltem a semana que vem com o livrinho de novo. Ele abre o livro com o Salmo 133:1, e eu não coloquei aqui nem a revista atualizada, nem a NVI. Eu coloquei a tradução que está no livrinho dele, tá? E a tradução dele é: como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Ou na revista atualizada, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ou qualquer coisa assim. Mas quando o Bonhoeffer fala do Salmo 133:1, ele já começa abrindo uma avenida para a gente. Porque ele lê esse texto num contraponto ao cristianismo, por exemplo, da Idade Média, o cristianismo monástico, o cristianismo desenvolvido dentro das paredes dos monastérios, na clausura, né? Numa vida de retiro, de solidão. O Bonhoeffer vai dizer que o cristianismo não é isso, que o cristianismo se dá fora das paredes, né? Fora do claustro, do clausuro, do monastério, da igreja, que o cristianismo acontece lá fora, comunitariamente, onde os irmãos habitam juntos. E aí ele abre a seguinte avenida para nós. Quando eu leio esse salmo, a primeira coisa que eu penso é na igreja. Ah, como é bom e agradável os irmãos viverem juntos. É assim que eu penso, é a igreja. É assim que eu penso, eu, Jorge, né? E um pensamento paralelo a esse é a gente pensar a igreja como a Arca de Noé. Ai, como é bom a gente estar aqui na igreja, o mundo lá fora está se destruindo, mas aqui na igreja a gente vive feliz. Aqui na igreja a gente é alegre. Esses dias, vou até abrir um parênteses aqui. Esses dias eu estava falando com a minha filha, estava comentando com ela. Eu tô tirando todo mundo do meu Facebook, eu estou deixando de seguir as pessoas do meu Facebook que eu não conheço. Como assim, Jorge? Você tem gente no seu Facebook que você não conhece? Milhares de pessoas que foram pedindo amizade por causa do resgate, né? Por causa da banda. Aí, de repente, tem tanta gente que eu nunca vi na minha vida, me postando umas coisas que eu nem sei o que é. Aí, para não deixar o pessoal triste e desamparado, eu só fui no meu Facebook e fui deixando de seguir as pessoas assim. Elas continuam minhas amigas, amigo de banda, mas quando eu entro no meu Facebook, eu vou dar uma olhadinha, eu vejo só as pessoas que eu conheço. Tô deixando o povo da igreja, uns amigos e tal. E numa dessas eu acabei vendo um grupo de mocidade. Eles estavam falando da campanha que estava tendo lá, alguma coisa assim. E era um vídeo gravado de um celular. Vocês já vão entender onde eu quero chegar, tá? Quando você faz um vídeo tipo selfie, você bota o celular assim, vocês estão vendo aí? Bota o celular assim, e eu faço o vídeo e tal. E era a juventude da igreja tal, lá não sei aonde, irmãos. No sertão do Cobró, nem sei onde era. E aí o cara que estava filmando falava assim, nós somos aqui da juventude, não sei o quê. Aí o pessoal gritava, e o pessoal estava atrás assim, né? Não sei o que lá, juventude, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O cara tava de terno, as moças tudo de vestido. E os jovens da juventude e tal, todos eles ou de terno ou de camisa e gravata, falando umas palavras assim, evangélica. E é como se eles estivessem dentro de um clausuro. É como se eles estivessem dentro de um quarto, de um mosteiro, isolados do mundo, sabe? Quando eu olhei para eles e eu olhei para o mundo, eu falei assim, eles estão
completamente alheios à vida que os cerca. É como se eles fossem de uma outra realidade, de um outro mundo. É como se eles estivessem dentro da Arca de Noé. E lá no mundo deles, como nós também, quando entendemos igreja como a Arca de Noé, entendemos a igreja como esse universo fechado e nos colocamos dentro dela, isolados do mundo, nos imaginamos imunes às agruras da vida. Aqui nós somos abençoados, lá o mundo está caindo. Aqui a gente é preservado, lá o mundo está sendo destruído. E nós desejamos que nesse ambiente ascético, nenhum mal nos acometa. E quando olhamos para esse versículo, Salmo 133, 1, como é bom e como é agradável habitar todos juntos como irmãos, eu não sei qual é a imagem que vem à sua cabeça, mas essa é a imagem que vem à minha. A nossa comunidade, fechadinha em si mesma, enquanto o mundo está caindo ao seu redor, a gente está ali cantando, a gente está ali conversando no nosso idioma, né, no evangeliquez, alheios a tudo que acontece ao nosso redor. E logo de cara, na primeira página, ele vai dizer que Jesus não veio habitar entre os amigos, ele veio habitar entre os inimigos. E quando Cristo vem, ele vem para jantar e assentar-se à mesa com pecadores, com prostitutas, com publicanos. Ele andou do lado de fariseus, de herodianos, de saduceus, de gente inimiga dele. Mas ele estava lá. E aí, o Dietrich Bonhoeffer, como um luterano que ele era, ele vai citar Lutero. O reino, diz Lutero, o reino tem que ser estabelecido em meio aos teus inimigos. Quem não quiser se sujeitar a isso, não quer ter parte no reino de Cristo, mas quer viver cercado de amigos, viver em um mar de rosas na companhia de gente piedosa, jamais de gente má. Ó blasfemadores, diz Lutero, e traidores de Cristo, se Cristo tivesse agido como vocês, quem teria sido salvo? Quem teria sido salvo? Então, apesar do livro falar de vida em comunhão, o Bonhoeffer abre o livro falando de comunhão em missão. Sim, é muito bom nós estarmos reunidos em corpo de Cristo, mas isso jamais pode se opor à nossa missão, ao fato de que temos que estar misturados como Cristo esteve misturado na sua época e na sua cultura. Como Cristo não se privou de encostar em leprosos, de conversar com mulheres, de se assentar com publicanos e de conviver com os inimigos. Se Cristo não tivesse se misturado e se entregado por pessoas que eram inimigas de Deus por causa do seu pecado, nenhuma delas teria sido salva. E aí ele cita para a gente alguns textos mais, e eu, dentro do que eu consegui colocar aqui, eu coloquei para vocês Zacarias 10, 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Aqui a profecia de Zacarias contra o povo de Israel e falando do fato que Deus espalharia o seu povo, né? Mas que mesmo o seu povo espalhado por lugares remotos se lembrariam de Deus e um dia haveriam de voltar. Na tradução aqui do livro,
o Bonhoeffer fala assim: eu o semearei entre os povos, mas de longe se lembrarão de mim. Aí eu fui dar uma olhadinha no grego, assim, e o termo aqui, espalhar, que aqui esse texto, esse versículo especificamente, eu coloquei o da Revista Atualizada, e ele usa espalhar, né? O João Ferreira de Almeida optou por traduzir como espalhar. Mas lá no grego, o original é espalhar a semente no campo. Então é semear mesmo. Então, quando Deus, por exemplo, ele usa a Assíria para punir Israel, o reino do norte, quando Deus usa a Babilônia para punir Judá, o reino do sul, e quando o povo dele se vê espalhado pelo mundo, na verdade, isso é a ação de Deus semeando o seu povo entre os inimigos, para que essa semente produza frutos em todos os lugares. O Bonhoeffer vai fazer um paralelo entre a missão de Cristo, o profetismo do Antigo Testamento e a missão da igreja hoje. Então ele vai pegar esse texto, por exemplo, de Zacarias, que é para o povo judeu, e vai dizer: é isso que Deus faz com a igreja. Deus espalha a gente em lugares remotos, mas em todos os lugares que nós estivermos, nós estaremos ali nos lembrando de Deus e anunciando o reino, até o dia em que nós e nossos filhos voltaremos, até o dia em que Cristo, né, vier nos resgatar. Enquanto isso, nós e os nossos filhos estamos vivendo espalhados como sementes nessa terra. E a exemplo de Cristo, a gente está espalhado no meio dos inimigos. A gente está vivendo nesse mundo, a gente não pode se privar disso e nos fecharmos nos nossos casulos evangélicos. A gente tem que estar misturado nesse mundo. Eu não posso me contaminar com os sistemas desse mundo, com o pecado desse mundo, mas eu tenho que viver misturado nesse mundo, porque só assim essa massa vai ser levedada, só assim essa massa vai ser preservada pelo sal que somos nós. Só assim esse mundo vai ser iluminado pela luz de Cristo que reflete em nós. Sem isso não dá. Pela vontade de Deus, vai dizer ele, a cristandade é um povo disperso, espalhado como semente. E aí, o Dietrich abre outra avenida maluca e extraordinária, que eu vou ler para você aqui. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, Deuteronômio 28 e 25. Por um caminho sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Para tudo agora, para tudo, para tudo. Se você é um bom evangélico, se você é um crente raiz, não Nutella, raiz, e se você já participou de igreja do poder, você já ouviu alguma pregação de Deuteronômio 28. Por quê, Jorge? Porque em Deuteronômio 28 tem uma descrição das bênçãos e das maldições que cairão sobre o povo de Israel, né? O povo de Deus, o povo da aliança, Antigo Testamento. E ele fala assim: se vocês me obedecerem e me ouvirem, estas bênçãos seguirão vocês. Mas se vocês não me obedecerem e não me ouvirem, essas maldições cairão sobre vocês. É um texto clássico, preguei isso aí muito na Renascer, né? E depois, se você quiser fazer a lição de casa, você pode ler lá o capítulo 28 de Deuteronômio. E você vai passar pelo versículo 25. Já no versículo 25 está falando sobre as maldições. Ele está dizendo aqui: se você não me obedecer, está dizendo para o povo, você vai cair diante dos seus inimigos. E eles caíram mesmo, eles caíram diante dos assírios, caíram diante
babilônicos, e eles caíram diante dos gregos e dos romanos e dos persas, e assim foi. E Deus falou assim para eles: vocês vão sair para a guerra por um caminho, mas por 7 caminhos, por 7 vocês vão fugir, ou seja, vocês vão ser espalhados. E vocês vão ser um motivo de horror para todos os reinos da terra. Aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, cara, eu não vou citar esse versículo não, porque eu não estou entendendo por que o Bonhoeffer falou isso aqui dentro desse caminho que a gente vem andando, né? Mas aí o Bonhoeffer, ele fala assim, que a bênção e a maldição de Deus estão sobre nós. Que a cristandade, aí ele foge, ele sai completamente do povo da aliança e volta para a cristandade, o povo de Cristo. Ele vai dizer assim, que ser espalhado é a maldição e a bênção dos cristãos. É a maldição e a promessa. Porque ele diz assim, o povo de Deus viverá sempre em terras distantes. Porque no fundo, irmãos, essa aqui não é a nossa terra. Nós ansiamos pela Nova Jerusalém. Então, o que somos nós, cristãos? Somos um povo disperso. Estamos no Brasil, mas nós não somos dessa terra. A gente é brasileiro, tem documento, mas nós esperamos pela Jerusalém celestial. Os cristãos na Argentina, os cristãos na África, os cristãos nos Estados Unidos, os cristãos em qualquer parte do mundo são gente nessa terra que não é dessa terra. Gente dispersa, que carrega sobre si a maldição de ser um povo disperso e a bênção da promessa de que são sementes anunciando o reino de Deus no mundo inteiro. E onde quer que nós, cristãos, nos encontremos, em qualquer parte do mundo que nós encontremos um outro cristão, nós experimentaremos a comunhão que há entre nós produzida por Jesus Cristo. Aí eu falei, meu, como é... Olha esse negócio, né, meu? Não é assim, ou você vai ter bênção, ou você vai ter maldição. As duas estão sobre a cristandade, né? Os cristãos. Eu achei demais essa analogia do Bonhoeffer. O livro fala da presença física, e eu fiz questão de falar isso aqui, porque isso aqui foi um negócio que perseguiu a gente uns tempos lá na Renascer. Não vou falar muito abertamente com vocês. Muitos anos atrás, um pastor chamado Benihim, em uma das cruzadas que ele vinha fazendo evangelísticas na África, ele disse que lá ele teve uma visão de Cristo e que Cristo pessoalmente o visitara na forma de uma luz muito grande. E nessa visitação, Cristo disse para o Benihim que a partir daquele dia, todos os dias que o Benihim pregasse, Cristo se manifestaria fisicamente naquele lugar. E aí, então, as campanhas dele acabam tendo um foco grande nos milagres, porque Jesus está aqui, vai fazer milagre, vai curar, tá. E eu me lembro dos meus anos ainda de renascer, na época em que o Estevão estava nos Estados Unidos preso, num dos cultos transmitidos pela internet, depois que ele sai do presídio, mas continua cumprindo pena na casa dele, ele um dia conta essa história de que na prisão Jesus o visitou. A mesma história do Benihim. A do Benihim tinha sido antes.
Eu só fui conhecer a história do Benihim depois de ter acontecido esse fato com o Estevão. O Estevão contou a história toda, e quando eu saí da Renascer, eu fui dar uma vasculhada nessas coisas e percebi que já tinha acontecido com o Benihim lá atrás, e que o Estevão estava só copiando ele, eu acho. E quem é da Renascer sabe, isso aqui não estou contando coisa de bastidor, estou contando isso que todo mundo sabe, porque todo mundo estava lá. Quem estava lá viu e não é nada oculto, né? Não estou revelando segredos. Então ele diz assim que Jesus o visita na prisão, na forma de uma luz, e diz para ele que sempre que ele pregasse, a mesma história, Jesus estaria presente fisicamente, e aí surge dentro da Renascer essa doutrina da presença física de Jesus. Jesus está fisicamente aqui no culto. E ele dizia, eu estou vendo a luz, está do lado daquela pessoa ali de camisa azul, aquela senhora ali de camisa verde. Jesus está aí, está dizendo assim, 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 assado. E esse negócio da presença física de Jesus varreu os cultos daquela época. E eu já estava cansado, irmãos. Naquela época eu já estava cansado. Imagina como eu estou hoje. Mas eu estava cansado dessa história toda e eu me lembro de um dia, depois de uma dessas reuniões megablásticas de que Jesus estava presente fisicamente, um bispo veio conversar comigo e falou, nossa, que bênção, né, Bispo Jorge? Você sabe que eu fui porque eu era bispo lá, né? Vocês sabem? Tá. Então, oh, que bênção, Bispo Jorge, a presença física de Jesus ontem à noite no culto. Eu falei assim, eu já estava meio da pá virada, sabe? Eu já estava meio espivetado, já estava lascado. E eu falei assim, o bispo, se Jesus estava aqui ontem fisicamente, se Jesus está aqui fisicamente, é sinal que ele já voltou. E se ele já voltou e a gente continuou aqui, nós estamos lascados. Ele olhou para mim com uma cara assim, sem entender o que eu estava falando. Acho que ele estava. Esse bicho deve estar louco, né, meu? Mas eu estava saindo já e saí. E com o tempo, essa teologia, esqueceram disso aí, já arrumaram alguma coisa nova, o que é característica, né, de muitas igrejas. Vou inventando umas coisas novas que é para segurar o fiel, sei lá o que acontece. E por que eu estou contando esse negócio da presença física? Porque o Dietrich Bonhoeffer fala disso. Ele vai dizer assim, ó, na proximidade do irmão, eu estou na página 11, ó, o livro começa na 9, tem introdução, aquelas coisas, 9, 10, 11, estou na terceira página. Na proximidade do irmão cristão, na proximidade do irmão cristão, o preso, o doente, o cristão que está espalhado, reconhece um gracioso sinal físico da presença do Deus triuno. Na solidão, visitante e visitado reconhecem um no outro o Cristo presente na carne, recebem e se encontram como se com o Senhor se encontrassem, em reverência, humildade e alegria. Aceitam a bênção um do outro como do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito distante daquela ideia que eu vivi na Renascer, e que o Benihim também contou das suas experiências na África, mas muito distante daquele frenesi, daquele espetáculo, daquela coisa catársica, né? O Bonhoeffer vai dizer assim,
que quando eu, cristão, me encontro com a Flávia, o Gilson, o Kevin, que não está aqui com a gente hoje, está ajudando um primo dele doente, ou com qualquer um de vocês, quando nós nos encontramos nessa proximidade, a gente tem um sinal gracioso de que o Deus Trino está em nós. Não é um show pirotécnico, é na simplicidade, no chão da vida, quando duas pessoas se encontram e Cristo se faz presente, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, eu estarei. É que a presença física, é que o Deus Trino se faz presente. Incrível isso que o Bonhoeffer diz, e por isso eu me sinto tão incentivado a domingo após domingo pedir para as pessoas se olharem no culto, darem um sorriso umas às outras. Porque pense bem, eu vou para a igreja querendo, hoje eu quero que Deus fale comigo, eu estou precisando tanto que Deus me abrace, mas aí eu vou à igreja, eu não falo com ninguém, eu não olho para ninguém, eu entro e saio, e eu me esqueço que o Deus que eu fui buscar domingo na igreja estava na vida do irmão que estava sentado ao meu lado, para quem eu sequer dirigi o meu olhar. Que tipo de Deus eu quero encontrar? Que eu penso não estar na vida do meu irmão, e sim em algum movimento, vou usar a palavra carismático, tá? Algum movimento carismático, metafísico, espiritual, transcendente. Eu espero Deus no óleo santo, eu espero Deus na unção derramada, na palavra revelada, não no evangelho lido, na palavra revelada. Eis que te digo, você que está aqui hoje e veio para cá para ter um encontro com Deus, Deus está te falando, e eu estou ali naquela experiência claustrofóbica, fechado em mim mesmo, num êxtase espiritual, e Deus, que está do meu lado, no coração do meu irmão, deve estar olhando para mim e pensando, acho que esse cara fumou um baseado. Acho que esse cara, o que está acontecendo com ele? Porque eu não estou fazendo nada. Ele mesmo está produzindo toda essa euforia. Quando eu me nego ao convívio, à comunhão, quando eu me nego ao meu irmão na igreja, eu estou negando a Deus. Eu estou negando a comunhão, a possibilidade da bênção de Deus me alcançar. E eu concordo aqui com o Bonhoeffer, quando ele diz assim, que aceitam a bênção um do outro, como do próprio Senhor Jesus Cristo. Oh, incrível isso aqui. A comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e é comunhão em Jesus Cristo, por meio de Jesus e em Jesus. Eu gostei muito quando eu fiz a matéria de grego no seminário, porque muita coisa da riqueza da língua portuguesa, que a gente nunca se dá conta quando estuda, eu percebi o quanto ela era rica quando eu fui estudar, me vi obrigado a estudar grego e, consequentemente, obrigado a fazer os paralelos entre a língua grega e a língua portuguesa. Mas quando a gente fala que comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, logo me veio na cabeça as preposições da língua grega, e que também são riquíssimas na língua portuguesa. Eu vou colocar aqui para vocês.
A comunhão cristã só é possível em Cristo. Quando eu digo que só é possível em Cristo, eu estou dizendo que ela só é possível dentro de Jesus Cristo. A comunhão, e está aqui, ó, a cruz, né? A comunhão cristã só é possível quando as duas pessoas estão dentro de Cristo. E a preposição grega dentro de aparece em várias situações dos evangelhos e nas narrativas a respeito de Cristo. Quando falam que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, é dentro de Cristo, dentro dele. Ou seja, a minha comunhão com o meu irmão acontece dentro de um ambiente que é o próprio Cristo. Por isso que o Bonhoeffer fala de reverência. Tudo bem, ele é um cara de 1940, mas dessa reverência de que eu sei que nós estamos aqui como irmãos e nós só estamos aqui como irmãos porque nós estamos dentro de Cristo, nós dois. Cristo veio e me salvou, Cristo salvou aquele irmão e agora nós dois estamos dentro de Cristo. E dentro de Cristo, essa comunhão também só é possível através dele, por meio dele. E é uma preposição no grego interessante para isso. Eu coloquei a seta aqui embaixo. Ó. Através de. A seta está cruzando a bola aqui. Ó. Ou seja, eu só consigo desenvolver essa relação de comunhão com meu irmão dentro de Cristo e quando eu estou passando pelo meio de Cristo para alcançar o meu irmão. Eu sei que é meio que uma redundância, né? Se eu já estou dentro, tudo que acontece é dentro. Mas eu acho que o Bonhoeffer vem firmar bem essa ideia, né? A minha comunhão com o meu irmão não é porque nós temos o mesmo gosto, seja ele musical, porque nós tocamos na mesma banda, porque nós torcemos para o mesmo time, ou porque nós temos algum tipo de afinidade. Não, não. Não é aí que está a nossa comunhão. A nossa comunhão só acontece porque ela está passando através de Jesus Cristo. Não é através das minhas afinidades, não é através do time de futebol, não é através do departamento que eu trabalho, do ministério, não é através da música que eu gosto, é através de Cristo. É por intermédio de Cristo. É como se a gente estivesse passando por dentro de Cristo, e passando por dentro de Cristo eu encontro lá do outro lado meu irmão. E ele faz o mesmo movimento na minha direção. O que produz a nossa comunhão é Cristo. E nós dois estamos dentro de Cristo. E é aqui que nós nos encontramos. Gente, isso aqui foi tudo que eu consegui para esse dia de hoje. Perdoem esse pastor mequetrefe, mas foi tudo que eu pude fazer. Não pude fazer mais que isso. Dito isso, alguém quer falar alguma coisa? Eu só fiz 2 páginas, tá? Só deu 2 pagininhas. Mas é legal que depois, quando você for ler, você vai acabar se guiando por isso aí. Algum comentário? Sintam-se à vontade. Mas sabe o que é interessante? Você falou disso agora, Leandro, e me veio uma coisa. Porque uma coisa é uma coisa, irmãos. E outra coisa é outra coisa completamente diferente. Quando ele fala que nós somos dispersos, semeados, quando ele diz que pesa sobre nós bênção e maldição, ele não está sentado numa cadeira, escrevendo um tratado teológico. Ele podia muito bem ter ficado nos Estados Unidos e seguido a sua vida como catedrático de teologia, mas ele vai para o meio do caldeirão, para a Alemanha, no meio da guerra, para tentar ser
semente no meio dos inimigos e lá ele morre. Então, o que ele está falando não é uma teoria, ele está falando do que ele acredita realmente e ele dá a vida dele por isso aí. E eu acredito que isso é um exemplo para nós, comunidade, do exercício da missão, né? Interessantíssimo como ele aborda a missão dentro de um livro de comunhão, né? A gente pensa que é um livro de comunhão entre os irmãos e ele já dá no peito da gente a missão. Entrar no fervo, mergulhar na fervura, e o livro vai dizer, Cristo fez isso, né? Quando Cristo encarna, é isso que ele faz, ele mergulha na nossa miséria, né? Ele encarna nessa natureza. Você imagina, Deus é um ser ilimitado. Tem um professor meu no seminário que ele falava isso, ele gostava de falar isso. Ele falava assim, né? O fato de Cristo porque enquanto Cristo está na eternidade, a eternidade é a ausência do tempo. Deus não se rege pelo nosso tempo. De repente, Deus que é eterno e está fora do tempo, na pessoa do Filho, mergulha no tempo e nasce na Judéia, lá no ano zero. Ou seja, o Deus fora do tempo entra no tempo. E quando ele entra no tempo, ele encarna num ser humano e vira gente. E quando ele sobe, ele sobe gente, com um corpo glorificado, mas o Cristo que os discípulos veem subindo é Cristo gente. E o professor dizia assim, o Deus Filho que está à direita do Pai, intercedendo por nós, é um homem de carne igual a gente, glorificado, né? Eu falei, nossa, os caras têm que tomar cuidado com falar essas coisas, porque vai dar confusão. Mas é um Deus que não tem limites, aceitar, se subjugar, sabe? Se diminuir, se humilhar e virar gente. E depois, quando ele volta assim, né? Glorificado, mas é assim que ele volta. Então, é essa ideia de missão que o Bonhoeffer nos propõe, é extraordinária. É assim que eu penso igreja. É assim que eu aprendi, né? É assim que eu aprendi. Então, é assim que a gente tem que ser. É por isso que, para ser esse tipo de igreja, agora saindo aqui do Bonhoeffer, né? Só compartilhando, para a gente ser esse tipo de igreja, a gente tem que aprender a quebrar o dualismo que nós evangélicos temos de mundo secular e mundo espiritual. Essa ideia de isso aqui é do mundo, isso aqui é de Deus. Essa música é do mundo, essa música é de Deus. E enquanto essa ideia é viva na nossa mente, nós somos levados a evitar esse mundo e a nos fecharmos na nossa arca, na nossa vidinha, no nosso grupinho de igreja, e como se eu não fosse desse mundo. E é incrível isso aí, né? Ah, você ouve música do mundo? Claro, cara, eu estou no mundo. Ah, essa pessoa não sei o quê. Cara, como assim? Meu cabeleireiro não é crente. Meu professor não era crente. Eu vivo no mundo, não dá para você não viver no mundo. Mas eu tenho essa ideia aí terrível que vem desde que o pensamento grego encontrou espaço na fé cristã, né? Jamais vou poder reclamar disso, nem levantar minha voz contra, mas a gente é herdeiro dessa tradição que vem desde de Agostinho, que teceu essa ideia, né? E ela vem acompanhando a gente até hoje. O Satanás está ali,
e Deus está aqui. Como assim o Satanás está ali? Todo esse mundo aqui é criação de Deus. Eu sei que está tudo caído, mas tudo aqui é criação de Deus, né? Então, essa ideia de mergulhar é extraordinária, né? Quando eu supero essa questão do dualismo, eu vou lá. Aí, eu não vou ser um crente fazendo política, eu vou ser um cristão lá naquele fervo de corruptos, como um profeta anunciando Jesus Cristo. Eu não estou lá para pegar verba para a minha igreja, para perdoar a dívida do meu líder. Eu estou lá para ser um cristão. Eu vou ser um médico cristão, eu vou ser um político cristão, eu vou ser seja lá o que for, mas onde eu estiver disperso nesse mundo, eu sou semente, anunciador do reino. Diga, Luciana. Cana, Luciana. Eu vou usar a mim como exemplo, mas não é por jactância nem por nada, mas é por força da minha posição pastoral. Não é interessante, porque eu percebo isso, por exemplo, com os meus professores no seminário. No dia que eu me formei, teve a cerimônia, estava de chapéu, de formando, de toga, um monte de coisa. Meu professor trouxe uma exposição de um texto dos evangelhos, logo após a morte de Jesus, e ele fez um paralelo com. Eu até falei na igreja, eu falei umas 2 vezes na igreja, eu preguei a pregação dele, porque eu achei extraordinária. E ele falou assim: os discípulos estavam todos fechados, porque Jesus tinha subido, tinha sido morto e subido, e eles estavam fechados com medo, trancados. E aí Jesus vem e entra e fala: paz seja com vocês, né? E ele falou assim: nós estamos todos fechados em nossas casas por causa da pandemia. E Jesus está entrando nas nossas casas para dizer: paz seja com vocês. E eu falei assim: da onde esse homem arrancou isso, meu Deus do céu? Quando ele falou assim, fez um bufo na minha cabeça. E é como se naquele momento, Jesus, que ele encontrou nas páginas do texto, se manifestasse a mim, sentado ali no culto. Então, alguma coisa nos uniu ali. Foi a presença de Jesus. Ele encontrou a presença dele naquele texto e ele fez com que eu percebesse a presença de Jesus na minha realidade pandêmica. E eu falei, eu não sei, mas eu acho que às vezes deve acontecer isso quando eu prego e as pessoas estão sentadas escutando. Eu espero, eu espero que aconteça. Mas não é maravilhoso quando eu converso com o meu irmão e ele conta um caso, um problema que ele teve e a maneira como Deus o abençoou, e naquela conversa Cristo se materializa e eu sou abençoado. Então é bem isso que o Bonhoeffer tá falando. É na comunhão que eu vou encontrar Cristo. Cristo não está na parede preta da igreja, ou na parede branca, ou na luz piscando, ou na fumaça, ou na música lenta, ou em toda a parafernália que eu crio para mover as sensações nos corações e a pessoa ficar emocionada. Não, Cristo está na outra pessoa. Olha para ela, porque ele vai se materializar nessa relação. Por isso a comunhão só é possível através de Cristo. É a seta passando por dentro dele, assim, é só através dele que a gente consegue experimentar a comunhão. Mas é isso aí. Que Deus nos abençoe. Muito bom estar aqui com vocês. E eu confesso que quando estou convosco, eu me sinto bem. A canseira passa, eu dou risada e eu fico feliz. Que bom que existem vocês do outro lado. Deus abençoe.